Bom dia! Bem-vindos à 5ª edição do Fórum em Defesa do Lago, Uso e Ocupação Legal e Ordenada. A partir de agora, você vai saber um pouco mais sobre o que representou a construção da usina de Lajeado e a formação do Lago de Palmas na vida das mais de 300 mil pessoas que vivem nas 7 cidades impactadas pelo empreendimento. O que mudou e como essas mudanças interferiram no dia a dia dos moradores e ribeirinhos, os benefícios e também os problemas trazidos pelo lago. Um projeto antigo que começou a se concretizar no início da década. A usina hidrelétrica de Lajeado foi a primeira grande obra no estado depois da construção da capital Palmas. De novo, o Tocantins atraía gente de toda a parte do país em busca de uma vida melhor. E uma vida melhor também era o sonho de muita gente que já vivia aqui. Na primeira reportagem, vamos ver como tudo começou. Foram 39 meses de construção. A usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, mais conhecida como de Lajeado, gerou 6.200 empregos diretos. Hoje gera 902 megawatts de potência, o que equivale a 5 vezes o consumo de energia elétrica de todo o Tocantins. A obra, inaugurada em 2001, teve estudos iniciados em 1974. Imponente, a barragem tem 29 metros de queda d'água. Um reservatório de 170 quilômetros de extensão, que inundou o cerrado aos poucos. À medida que a água subia, os problemas apareciam. Foram necessárias desapropriações de terras. Povoados inteiros foram remanejados para áreas bem diferentes das que os moradores viviam. A legislação veio depois da formação do reservatório e da ocupação do entorno. Em 2002, a Justiça mandou demolir o que foi erguido próximo à margem em Palmas. Construções foram abaixo. Uma decisão contestada e derrubada, assim como as moradias. O governo do estado teve que indenizar as famílias. Enquanto isso, plantas aquáticas, as macrófitas, se reproduziam e tomavam conta da superfície. Tiveram que ser retiradas pela empresa que construiu a usina. E foi quando apareceram os primeiros problemas que a organização Jaime Câmara propôs um fórum para discutir formas de preservação. A preocupação era que a comunidade pudesse desfrutar das belezas e, ao mesmo tempo, promover desenvolvimento econômico para a região. Em junho de 2003, foi realizada a primeira edição do Fórum do Lago, Uso e Ocupação Legal e Ordenada. No primeiro fórum, foi apontada a necessidade de uma delegacia e uma vara judiciária especializada em meio ambiente. No ano seguinte, a delegacia foi criada. Já a vara judicial nunca saiu do papel. No ano passado, o Tribunal de Justiça recebeu a carta do 4º Fórum, que reforçava a necessidade de justiça específica para os crimes contra o meio ambiente. Na época, o TJ alegou falta de recursos, mas um ano se passou e a vara não foi criada. No segundo fórum, a palavra foi zoneamento. Ambientalistas e investidores queriam saber onde cada atividade poderia ser implantada. Definição que deveria constar no plano de uso múltiplo do lago, uma exigência para empreendimentos hidrelétricos. A cada cobrança, a mesma resposta. O documento ainda está em fase de elaboração. O plano ele necessita de uma ampla discussão com a sociedade. E o que nós percebemos é que essa discussão ainda não foi efetivada junto aos municípios. Já foi o Naturatins enviou o plano para os municípios e somente até o momento 2 municípios manifestaram. O Fundo Estadual dos Recursos Hídricos teve a proposta modificada. O estado anunciou o Fundo do Meio Ambiente, que ainda não saiu do papel. Já quando o assunto foi navegação, ambientalistas e sociedade pediram a sinalização e limpeza do reservatório. As duas continuam pendentes. E foi no fórum que o consórcio intermunicipal do lago foi criado. Os prefeitos das cidades banhadas pelo reservatório se uniram. Juntos esperam ter mais força e voz. A piscicultura também ganhou destaque. O projeto Tanque Rede para a produção de peixes foi apresentado no fórum e está em fase de estudos. Regionalizar as discussões de acordo com as demandas locais. O fórum tinha que sair da capital. Foram realizados os mini-fóruns. As comunidades da região de Brejinho de Nazaré e de Lajeado foram ouvidas.
e cobraram atenção aos problemas de cada uma delas. O projeto de educação ambiental Nego d'Água foi apresentado no segundo fórum. A educação ambiental também virou assunto obrigatório nas escolas públicas. As melhores iniciativas vão ser premiadas esse ano. Esta é a 5ª edição do Fórum do Lago e muita coisa avançou nesses 5 anos. Isso é o reflexo de que se a gente se une em favor de uma causa, os resultados logo aparecem. E esse é o papel do Fórum. Muitas das ideias que surgiram aqui deixaram de ser projeto e hoje já são realidade. Quando a 5ª edição do Fórum do Lago começar, em alguns aspectos, organizadores e participantes vão respirar aliviados. É que boa parte das discussões se transformaram em ações práticas. No primeiro fórum, em 2003, foi proposta a implementação da educação ambiental, com ênfase na relação homem-lago em todas as escolas públicas dos municípios impactados pela criação do reservatório. Foi o pontapé de uma mobilização que ganhou corpo e, assim, o tema passou a fazer parte das discussões entre estudantes de todas as idades. É um desafio motivar, mas o trabalho está dando certo. Escolas e alunos juntos querem proteger o lago. Eles têm isso como responsabilidade sua também e procuram passar para os adultos, para os seus familiares. Eu acho que isso é um grande ganho. É muito importante a gente ver os alunos se responsabilizando e se preocupando com a conservação do lago de maneira geral. Um concurso entrou no calendário anual da educação, o Convivendo com o Lago. Para a edição deste ano, mais de 300 trabalhos foram inscritos. Maísa decidiu apresentar um cordel. Para melhor vida nos dá. Por isso as suas águas não podemos maltratar e também os seus peixes precisamos conservar. A estudante do ensino fundamental espera contribuir do seu jeito. Eu acho super interessante realmente investir, fazer direitinho, por causa que é uma coisa que a gente tem que conscientizar, por causa que as consequências vai aparecer no futuro para nós. Esta embarcação também é resultado do Fórum do Lago. O barco escola acabou de ficar pronto e faz parte do projeto de educação ambiental Nego d'Água. A ideia é percorrer toda a extensão do reservatório, levando atividades culturais, arte e lazer e provocando consciência. Quando não há consciência, é preciso punir. É o que faz a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, criada por insistência do Fórum. Quem investiga descobre novos crimes contra o lago a cada dia. A gente identificou um estabelecimento comercial que fazia uso da rede fluvial para jogar os resíduos do seu trabalho. O promotor do meio ambiente concorda que houve avanço, mas defende ações mais permanentes e regulares de fiscalização. Para que o Estado, através da União, do próprio Estado e do município, possa, através do seu poder de polícia, coibir desde o início as infrações ambientais relacionadas ao lago e ao seu entorno, inclusive a questão das ocupações. Regularidade, firmeza, clareza na linguagem, informar sobre o lago, fomentar as discussões, cobrar, foi e é papel dos veículos de comunicação da organização Jaime Câmara. Com este objetivo, Jornal do Tocantins e TV Anhanguera produziram reportagens especiais sobre o lago nos últimos 4 anos. Mas cobrar as ações que ainda não viraram realidade é um dos novos desafios. Discursar meio ambiente, muito fácil. O duro é você pôr essa gestão integrada e com ação concreta em defesa desse meio ambiente. Cumprir acordos no tempo previsto é parte da responsabilidade que não pode ficar apenas nas palavras. A sobrevivência do lago, com o uso ordenado e legal desta nova riqueza, depende disso. E com a palavra, o povo. Nossas equipes foram em todas as cidades impactadas pela usina. Ouviram as pessoas, registraram o que já foi feito e o que ainda é só promessa e o que está acontecendo hoje. Nossa viagem começa por Palmas, Miracema, Tocantinha e Lajeado. O almoço ainda é feito no fogão a lenha, mas esta é uma das poucas coisas que não mudaram na vida de Dona Edísia. Depois de ser reassentada longe do rio, ela sente saudades do tempo que morava bem perto da água. O peixe era com fartura, né?
Eu não pegava peixe, não era para mim fazer comércio de peixe. Era assim, lá um dia a gente trocava um peixinho por outra coisa que a gente não tinha, né? De vazante, era isso aí. Mas era melhor. Quem também sente saudades do passado são os pescadores. Na colônia são 30 famílias. Em Lajeado, eles reclamam que está difícil trabalhar. Antes do lago, você podia pegar seu peixinho, vender em Tocantina, vender em Miracema, vender em qualquer lugar, sua carga de peixe você podia vender. Palmas, hoje você não pode vender uma piaba. No Fórum do Meio Ambiente, os problemas levantados devem ajudar na elaboração do plano de uso do lago. Os moradores de Lajeado também querem melhorar o acesso ao reservatório e cobram uma área pública de lazer. Eles propõem ações em que o nosso grupo possa usufruir desse lago tão lindo que nós não temos acesso a ele nem para molhar os pés. Até agora, poucas medidas de compensação saíram do papel. O viveiro produz cerca de 1.000 mudas por mês para revitalizar a cidade. Na usina de reciclagem, todo o lixo da cidade e da hidrelétrica é separado e compactado para ser reciclado. Já em Tocantins, nem um aterro sanitário foi feito, um dos programas básicos ambientais. Mas o que a população mais sente falta é da praia, que movimentava a economia local. Das 7 cidades impactadas pela construção da usina, 3 ainda são banhadas pelo rio Tocantins. Mas em época de temporada, garantir praia em Miracema e em Tocantins só mesmo se for artificial. Em Miracema, a praia Mirassol só existe porque 300 caminhões de areia foram colocados na orla para simular o banco de areia que vinha com o período da seca. Um investimento de R$40 mil, que poderia ser evitado. Miracema e Tocantins são divididas apenas pelo rio. Um trajeto curto, o que se torna difícil com as mudanças do nível da água. Fica ruim de passar com a canoa, tem vezes que a canoa está cheia de passageiro, tem que empurrar até lá, tem vezes que a balsa para. O nível da água também mudou a vida de Dona Ambrosina. A produtora plantava feijão, milho e mandioca, mas viu a produção secar junto com o rio. A água desceu mais de 200 metros. É cedo, é escuro para se pegar água aqui, mas não pega não. Não chega a estar longe. É que ela não sobe nada, né? Hoje, na terra de onde saiu o sustento da família, pouca coisa se desenvolve. Sem adubo, a areia tomou conta do local. A gente planta porque é o jeito, né? Do outro lado da usina, a capital não sofre por variações no nível da água. Palmas tem 117 quilômetros do reservatório. A cidade ficou mais bonita com o lago. Quando eu vim a primeira vez, não tinha absolutamente nada, né? Agora, com essa praia aqui, ficou divino. Aqui não falta praia. 5 balneários permanentes atendem a população. O problema são as piranhas que atacam os banhistas. A gente não sabe direito quando é que você vai ser atacado ou não. O lago também pode ser uma alternativa para o abastecimento da cidade. A Companhia de Saneamento estuda o uso da água do reservatório para garantir água tratada aos moradores da capital. Não temos uma previsão assim precisa com relação à questão de qual tempo que isso vai se tornar uma realidade, mas nós sabemos que isso vai acontecer. A qualidade da água depende da preservação do reservatório. Obras irregulares no entorno do lago já foram motivos de muitos debates. A ocupação nas margens do lago é uma das questões de maior polêmica desde o enchimento do reservatório. No último mês, 200 construções foram consideradas irregulares pelo IBAMA, 150 na capital. Este chacareiro tenta uma autorização dos órgãos ambientais há mais de 4 anos. O documento que nos foi concedido, que nos foi auferido, ele nos deixa apto, nos capacitou a receber a licença, mas atrela a emissão dessa licença tão logo seja aprovado o plano de usos múltiplos do lago. Agora em junho é hora de debater o uso do reservatório mais uma vez. A 5ª edição do Fórum do Lago vai ser um espaço para a população, governo e ambientalistas discutir problemas e sugerir soluções. Mudança também na vida dos pescadores de Brejinho de Nazaré, dos pequenos produtores rurais de Ipueiras e dos barqueiros de Porto Nacional. Vamos conferir agora a segunda etapa da nossa viagem.
novo cenário para uma histórica riqueza. Nas águas calmas, um brilho exuberante. Privilégio para cerca de 5 mil moradores de Brejinho de Nazaré. Mas o reservatório também trouxe problemas para o município. Com o enchimento do lago, a cidade perdeu os principais pontos de lazer. O volume de água fez sumir os bancos de areia, que nesta época funcionavam como balneários, e ainda desativou a única praia que existia aqui na região. Agora, um projeto pretende devolver parte dos atrativos à comunidade. Homens trabalham na construção dos quiosques. A área às margens do rio Crixás vai se transformar numa praia. Do lado de dentro, a vida no lago sofre com as constantes ameaças. Nas operações, os fiscais combatem a pesca predatória. O senhor estava pescando? Pescando. Pegou peixe? 2 peixinhos. É, né? O senhor tem a licença de pesca? Tem não. É importante que o senhor tire a licença, porque nessa licença vem uma série de informações que é importante para o senhor e também o senhor passa a ser um colaborador do meio ambiente, né? A conversa também ajuda a esclarecer as dúvidas. Em Brejinho, a colônia de pescadores é nova. Foi criada há 2 anos e reúne cerca de 40 famílias. Gente que traz o sustento na mão, mas depende do que a água tem para oferecer. Rapaz, quando começou o lago, até 2004, estava bom para pegar peixe. Aí tá com 2 anos para cá que relaxou. Igual vocês estão vendo aqui, nas pescas aqui com a meia hora para pesca, esses peões pequenos. O grande sumiram. Colocar tanques-redes no lago é uma das propostas, mas na cabeça dos trabalhadores, esse é ainda um sonho distante. Fala num ano, aí vai passar 5, 6 anos, 10 anos para vir aquilo, né? E você sabe que a idade da gente é sempre só, né? Indo para frente, né? E nunca que acontece aquilo. Mas eu queria alcançar para me ver se, né? Se tinha desenvolvimento das coisas, mas eu tô achando que não. Na